Imagine-se sozinho, no topo de uma montanha. O vento uiva ao seu redor, e nuvens escuras parecem engolir o céu. Você sente um peso no espírito, uma sensação de que tudo está contra você. É nesse lugar de solidão e escuridão que encontramos um dos maiores heróis da fé. Um homem que, mesmo sentindo-se abandonado, estava prestes a mudar a história. Esta é a história de Elias, a voz que enfrentou 850 homens sozinho. Para entender a coragem de Elias, precisamos olhar para o cenário de Israel naquela época. A nação estava em ruínas, não apenas em suas construções, mas em sua alma. O povo, que antes adorava o Deus verdadeiro, agora se curvava diante de altares estranhos. A terra estava seca, a fé estava morrendo, e por trás dessa decadência espiritual havia uma figura manipuladora e poderosa. A rainha Jezabel, com sua arrogância e influência, ela promoveu a adoração a Baal e a Zerá, perseguindo e silenciando qualquer um que se opusesse a ela. O ar estava pesado. A esperança parecia um luxo distante. Israel havia se esquecido de quem era seu verdadeiro Deus. A escuridão parecia ter vencido. Foi nesse ambiente opressor que Elias recebeu uma ordem divina: desafiar o sistema. Ele sobe o Monte Carmelo, um lugar que se tornaria o palco para um dos maiores confrontos espirituais de todos os tempos. De um lado, Elias, um homem simples, vestindo roupas humildes, sozinho. Do outro, 850 profetas de Baal e Azerá, a elite religiosa patrocinada pela realeza, organizados, confiantes e, em número, esmagador. A cena era dramática. O contraste, absurdo. Um homem contra um exército. A tensão era palpável. O céu cinzento parecia prender a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Como um único homem poderia sequer sonhar em enfrentar um poder tão grande? Elias não estava confiando em sua própria força, mas no poder daquele que o enviou. O desafio foi lançado. 2 altares, 2 sacrifícios. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram. Desde a manhã até o meio-dia, eles gritaram, dançaram e clamaram pelo seu Deus. Seus rostos eram uma mistura de fervor e desespero. Eles giravam em torno do altar, num ritual frenético e barulhento. As horas passavam, e nada. O sol do meio-dia chegou, e Elias, com uma ironia afiada, começou a provocá-los. Gritem mais alto, talvez o seu Deus esteja ocupado, ou viajando, ou quem sabe, dormindo e precise ser acordado. Desesperados, eles se cortavam com facas e lanças, até o sangue escorrer, acreditando que seu sofrimento atrairia a atenção de Baal. Mas o silêncio era a única resposta. O sol começou a se pôr, e o altar de Baal permaneceu frio e intacto. Os profetas, agora exaustos e humilhados, caíram por terra. O barulho deu lugar a uma vergonha silenciosa. O poder deles era uma ilusão. Então, chegou a vez de Elias, com uma calma impressionante. Ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele cavou uma vala ao redor e fez algo que parecia loucura. Pediu que jogassem 4 grandes potes de água sobre o sacrifício e a lenha, e não uma, mas 3 vezes, até que a água encheu a vala e encharcou tudo. Não havia como aquilo pegar fogo por meios normais. Com o altar completamente molhado, Elias se aproximou e fez uma oração simples, direta e cheia de fé. Ele não gritou nem se desesperou. Ele apenas pediu que Deus se revelasse, para que o povo soubesse que ele era o único Deus verdadeiro. E então aconteceu. Um raio de fogo dourado
desceu do céu. Não foi uma faísca. Foi uma explosão de poder divino. O fogo consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar, o pó e até mesmo a água que estava na vala. Tudo foi vaporizado em um instante. O povo, ao ver aquilo, caiu com o rosto em terra e gritou em uma só voz: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Você pensaria que, depois de uma vitória tão espetacular, Elias estaria no topo do mundo. Mas a natureza humana é complexa. Ao saber do que aconteceu, a rainha Jezabel, furiosa, enviou uma mensagem a Elias, jurando matá-lo. E aquele mesmo homem que enfrentou 850 profetas, que chamou fogo do céu, agora foge para salvar sua vida. Ele corre pelo deserto, com medo, exausto e sentindo-se completamente sozinho de novo. O herói do Monte Carmelo agora era um fugitivo, quebrado pela ameaça de uma única mulher. Ele se senta debaixo de uma árvore e pede a Deus que tire sua vida, dizendo: "Já basta, Senhor, pega a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados." Isso nos mostra que mesmo os maiores heróis da fé têm seus momentos de fraqueza, medo e desespero. A vitória espiritual não nos torna imunes à dor emocional e ao esgotamento. Elias continua sua jornada até chegar a uma caverna, o lugar mais escuro e isolado que ele pôde encontrar. Ele se esconde ali, mergulhado em sua depressão e solidão. E é nesse lugar de silêncio e escuridão que Deus vem ao seu encontro. Mas Deus não vem em um grande terremoto, nem no vento forte, nem no fogo que consome. Depois de todo o barulho e a fúria da natureza, Deus fala com Elias em um sussurro suave e tranquilo. Uma voz calma que pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Nessa conversa íntima, Deus não o repreende por seu medo, mas o conforta, o alimenta e lhe dá uma nova missão. Deus mostra a Elias que ele não estava sozinho como pensava, que havia outros 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. Aquele sussurro na caverna foi mais poderoso para curar a alma de Elias do que o fogo no monte foi para provar o poder de Deus. A história de Elias nos ensina uma lição profunda. Talvez você já se sentiu como Elias no Monte Carmelo, enfrentando desafios que parecem impossíveis, precisando de um milagre. Ou talvez, mais frequentemente, você se sinta como Elias na caverna, esgotado, com medo, sentindo-se sozinho e pensando em desistir. A beleza dessa história é que Deus se encontra conosco em ambos os lugares. Ele é o Deus do fogo consumidor e também o Deus do sussurro suave. Ele nos dá força para as grandes batalhas e nos oferece conforto em nossos momentos de maior fraqueza. A sua vitória não te define e a sua fraqueza também não. O que te define é a presença constante de Deus. Lembre-se, mesmo quando você se sentir a pessoa mais solitária e fraca do mundo, Deus está contigo. E isso é suficiente. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!